Então, esse workshop é um intensivão da compressão. O nosso objetivo com essa aula é compreender os aspectos práticos do compressor para um uso consciente em diferentes situações da produção. Eu tive a ideia de fazer um workshop focado em compressão porque eu percebi que, por mais que eu disponibilizasse alguns conteúdos, sempre ficava dúvidas, né? Principalmente dúvidas práticas, dúvidas do uso mesmo do compressor. Então, eu bolei esse workshop para poder discutir assim, as percepções e os usos práticos disso aqui, tá? Então, quais são os tópicos que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai falar brevemente sobre os parâmetros da compressão, porque obviamente não tem como falar de compressor sem falar de parâmetros. A gente vai ver a compressão na prática, né? Vamos começar a falar de compressão na prática. Para isso a gente tem que entender um pouco da natureza dinâmica do material que a gente está trabalhando. A gente tem que saber quais são as intenções na hora de comprimir. A gente tem que saber como que se faz uma regulagem do compressor na prática, né? Isso tem muito a ver com as combinações de ataque e release. É uma coisa que muita gente tem dificuldade de compreender. Tudo isso que a gente falou acima dá para a gente um panorama de tipos, né? Combinações possíveis de compressão, tipos de raciocínio de compressão, a gente vai discutir aqui. E eu quero falar um pouquinho também sobre as emulações, né? É muito comum quando a gente está falando de compressão, a galera partir para o uso de simuladores de equipamentos reais, né? Circuitos clássicos. Então eu quero dar uma pincelada rápida sobre isso e chamar a atenção aqui para algumas armadilhas. Depois as conclusões e acabou. Então vamos lá. Começando pelos parâmetros. Quais são os parâmetros principais do compressor? É o threshold, o rate, o attack, o release e o gain reduction, né? Todo mundo que já mexeu com compressor aí sabe que esses são os parâmetros. Então eu até criei uma imagenzinha aqui para ilustrar a ideia do compressor. Você tem um transiente, né? Tem um transiente de áudio aqui. O threshold é essa linhazinha, tá? É um limiar que você estabelece. E quando você tem um sinal de áudio que ultrapassa esse limiar, você dá um recado, você dá um sinal para o compressor de que ele deve atuar, certo? Então o compressor é como se fosse um martelo, né? Que vem e comprime esse excesso de volume que está acima do threshold. A força com que ele vai achatar isso aqui é o ratio, é a taxa de compressão, né? E existem mais dois parâmetros que completam a atuação do compressor, que é o ataque e o release, que tem a ver com o tempo, né? O ataque é o tempo que o compressor leva para começar a atuar depois que ele recebe o estímulo, e o release é o tempo que o compressor leva para deixar de atuar, é o tempo de recuperação do compressor ao seu estado normal, de nenhuma compressão, né? Isso é o release. A quantidade de achatamento que o compressor está efetuando, a gente percebe numa barrinha chamada de gain reduction, é a perda de volume, é a redução de volume, tá? Então isso que eu mostrei aqui é a explicação assim convencional do que é compressor. Essa explicação é uma explicação teórica, é uma explicação importante para você entender o que é a ferramenta, só que ela não é uma ferramenta muito prática, tá? Porque na hora de você comprimir, você não comprime nessa sequência aqui, tá? Threshold, rate, attack, release. A ordem, que é o que a gente vai ver logo a seguir, ela é um pouco diferente. O raciocínio também é um pouco diferente. Essa teoria aqui é legal só para a gente entender a ferramenta. Então, comprimindo na prática, o uso prático
depende não só da manipulação correta dos parâmetros do compressor, mas também da análise do material que se está a trabalhar e da nossa intenção. Então, para que você faça um uso consciente do compressor, você precisa analisar o material que você está trabalhando, né? Analisar a natureza dinâmica desse material. Você tem que estabelecer uma intenção, qual o seu objetivo com aquela compressão, e depois você parte para regular o compressor de forma que ele te responda com um comportamento que seja coerente com o seu objetivo. Então eu vou construir um raciocínio até a gente chegar nessa parte da regulagem do compressor na prática. Natureza dinâmica, tá? Didaticamente falando, eu acho que o material de áudio que a gente trabalha, né, os nossos transientes, eles se dividem em 3 tipos. A gente tem um tipo de transiente rápido, um tipo de transiente que eu chamo de lento, né? E um tipo de transiente misto. O que é o transiente rápido? É esse primeiro exemplo aqui, né? São os elementos percussivos. Aqui no caso é uma caixa e 2 bumbos, né? O transiente rápido, ele tem mais picos, né? Você vê um pico bastante pronunciado aqui, que é uma subida bastante súbita de volume, e pouco sustain. Então ele tem mais pico do que sustain. Já os transientes lentos, como aqui uma voz, por exemplo, você tem poucos picos pronunciados, como a gente vê aqui na bateria, e você tem notas mais extensas, com mais sustain, e uma transição, uma variação de volume que é mais gradativa, tá? E você também tem elementos, materiais de áudio, que tem transientes mistos, né? Nos quais você vai ter picos e sustain também. Aqui no caso eu dei um exemplo que talvez nem tivesse sido o melhor exemplo, porque isso aqui é um rum de bateria, né? Então você vê que você tem picos e você tem alguns pontos de sustain. Outros transientes que eu considero mistos, a própria mix, né? A mix como um todo, quando você exporta a mix, o gráfico que você vê é uma combinação de picos e de sustains, talvez seja o melhor exemplo de misto, mas você tem outros também, às vezes violão de aço, base, às vezes ele dá um gráfico bem misto, assim, você tem uns pontos de ataque, né? Que tem mais picos, e você tem os pontos de sustentação das notas que tem mais sustain. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter consciência do tipo de natureza dinâmica do material que você está trabalhando. Outra coisa importante é a sua intenção, né? O que você quer com esse compressor? Então, sua intenção define o seu objetivo com a compressão, né? E didaticamente falando, eu divido em 2 universos: o uso corretivo e o uso estético. O uso corretivo é para resolução de problema, uma resolução de problema dinâmico, obviamente, né? O compressor, ele é um processador dinâmico, ele trabalha em cima das variações de volume. Então, quando eu falo de problemas a serem resolvidos com o compressor, são problemas dinâmicos. Então, quando você quer fazer um controle de variação de volume, a gente está falando de um uso corretivo. Mas o compressor, ele tem um poder, né, de esculpir o som muito grande. Então a gente também pode usar o compressor de forma estética, valorizando ou alterando o timbre, tá? Quando eu digo uso corretivo, a atuação desse compressor ela é menos intensa, certo? O que isso significa? Que eu vou trabalhar com ratio um pouco mais leve e vou trabalhar com reduções de ganho um pouco menores, né? Por isso que o compressor ele tem um resultado assim mais discreto, menos denunciado, percebe-se menos o uso de um compressor ali. Quando o uso é estético, você precisa forçar mais a barra com esse compressor, tá? Então as atuações são mais intensas, o compressor ele é mais evidente, a gente utiliza um ratio mais pesado e reduções de ganho mais intensas, para que o compressor atue mesmo e transforme mesmo aquele timbre, ok? E uma observação aqui que é interessante é que o fato da quantidade de redução em diferentes compressores poder gerar resultados
sonoros distintos, tá? Nem sempre a quantidade de redução que você vê ali no compressor, se você aplicar em outro compressor, o resultado vai ser o mesmo, tá? Os compressores, de maneira geral, apesar de terem os mesmos parâmetros, vocês vão ver que eles têm comportamentos e resultados diferentes. Então, finalmente, deixamos brevemente aqui a questão prática. Eu já vou começar a mostrar aqui alguns exemplos para vocês e algumas amostras de áudio aqui sendo comprimidas para a gente poder ver essas teorias aqui na prática. Mas finalmente a gente pode falar sobre a regulagem do compressor. Então, após analisarmos nosso material e definirmos nossa intenção, precisamos estabelecer um comportamento do compressor que seja coerente com o nosso objetivo. Dessa forma, a sequência mais lógica para a regulagem se dá pelos seguintes passos: ajuste de tempo de atuação, que é o ataque e o release, e o ajuste de intensidade de atuação, o rate e o threshold, e a gente analisa a quantidade de redução de ganho que isso está dando para a gente, tá? Então, falando de forma mais clara aqui, quando você vai comprimir, na verdade, quando você coloca o compressor ali, a primeira coisa que você regula, a primeira coisa que você tem que prestar atenção é no ataque e no release. Porque o ataque e o release, eles definem o comportamento do compressor, né? A atuação dele. Enquanto que, na prática, o rate e o threshold vão definir a intensidade daquela compressão, tá? Então, só para poder ficar mais didático aqui, vamos ver isso na prática aqui. Vou aproveitar para explicar esse projeto aqui, que é um projeto de experimento que vocês estão vendo. Esse aqui, essa pasta, essa primeira pasta, que é o que a gente está vendo, é o que está valendo. Eu tenho uma track, que é uma track de referência. Tem aqui algumas amostras que eu vou comprimir para poder mostrar para vocês. Essa track, ela está fazendo um send, tá? Para essas duas outras tracks. E esse send é um send pré-FX, pré-fader. Então eu posso fechar o volume, tá? Essa track, ela não está suando dentro do projeto, ela simplesmente está enviando esse sinal para essas outras duas tracks que tem aqui um compressor, certo? E assim a gente consegue ouvir só o resultado comprimido. A princípio vai ser o que eu vou querer mostrar. Como a gente não chegou ainda nessa fase do experimento, eu vou mostrar aqui para vocês só como seria a regulagem. Ou melhor, deixa eu fazer. Vou mostrar para vocês aqui só como seria a regulagem do compressor, tá? A lógica aqui, a sequência dos passos. Então, vou colocar um compressor nativo do Reaper, que é o compressor que você vai achar na sua DAW. Toda DAW tem um desse aqui, tá? Você pode ver os parâmetros: threshold, ataque, release e ratio, tá? A caixa está suando, mas nada acontece, né? Primeiro porque eu não tenho ratio nenhum, né? E o threshold, o limiar de compressão, ele ainda não está abaixo do nível de sinal que a minha caixa está acontecendo. Então eu só tenho compressão quando esse threshold está abaixo do nível do sinal e eu tenho um ratio acima de 1 por 1. Aí eu começo a ter uma compressão e ela se expressa aqui em forma de gain reduction, certo? Então estou tendo uma perda aqui de 9 dB. Essa aqui é a barrinha de gain reduction. Beleza. Agora, eu não começo, como eu falei, eu não começo regulando por aqui, né? Eu sempre penso primeiro em termos de ataque e de release. Então, vamos dizer, vamos dizer que eu tenho essa caixa aqui e eu queira uma compressão mais estética que vá extrair um pouco mais de impacto dessa caixa. Depois eu vou explicar essas técnicas melhor, mas eu quero uma
uma compressão que extrai um pouco mais de impacto, por isso eu vou deixar o início do transiente passar, né? Vou deixar o início desse pico aqui passar sem ser atingido, ou seja, o compressor, mesmo depois que ele recebe o estímulo, ele espera alguns milissegundos, essa quantidade de milissegundos que ele espera é suficiente para esse pico passar ileso, depois ele vem e comprime com uma força X a porção seguinte ao pico, certo? E eu também posso regular a velocidade de saída desse compressor. Então, percebam que depois que eu fiz a regulagem de ataque e release, o threshold passa a ser a minha dosagem da quantidade de compressão. Se ele está mais próximo aqui do limite do meu pico, ele comprime menos. Se eu desço esse threshold, ele começa a comprimir mais, certo? O release aqui, ele é a volta do compressor para o seu estágio normal. Então, se eu trabalho com releases mais longos, a volta aqui do compressor ela é mais lenta. Se eu trabalho com releases com tempos menores, a volta é mais rápida, certo? E é a combinação de ataque e release, que é o que a gente vai ver um pouco mais a fundo daqui a pouquinho, é o que determina o comportamento do compressor, né? Você raciocina em termos de ataque e release. Então, como eu falei aqui, eu deixei um ataque um pouco mais lento para poder passar o pico e um release num tempo aqui relativamente rápido. Isso me dá um tipo de compressão X, que daqui a pouquinho a gente fala. E o threshold é o último parâmetro que eu mexo, na verdade, que serve para determinar para mim a quantidade de compressão que eu quero. Tá bom? Legal. Vou tirar esse compressor daqui, porque eu já tenho eles setados ali nas outras tracks, e vou mutar de novo para que na hora que a gente estiver comprimindo, essa referência não ficar suando. Tá. Agora aqui, a questão da combinação de ataque e de release. O entendimento da influência individual dos parâmetros ataque e release, bem como suas combinações, é parte fundamental da regulagem consciente do compressor. Então, primeiro, eu vou tentar aqui mostrar de forma mais prática e mais assim objetiva, mais eficiente, o que é essa influência, como que o ataque e o release influenciam no som, tá? E depois eu vou falar sobre a combinação, quatro tipos de combinações que são as mais comuns, são as principais, tá? Que definem aí os tipos principais também de compressão. Então eu vou voltar aqui para o meu projeto, tá bom? Voltei aqui para o meu projeto. Eu tenho dois compressores. Esse compressor aqui, eu vou flutuar ele e vou fixar ele aqui na tela. Esse compressor aqui é um compressor lento, tá? Dessa track comp lento. E esse compressor aqui, vou flutuar também e fixar na tela. Ele é o compressor rápido. Quando a gente fala compressão lenta e rápido, a gente está se referindo aos tempos de ataque e release, tá? Daqui a pouquinho eu já vou dar uma noção melhor do que é muito, do que é pouco, do que é rápido, do que é lento, tá? Mas tente se concentrar aqui agora nos efeitos que cada manipulação que eu vou fazer aqui, como que essas manipulações alteram o som, tá? Para quem quiser, pode até usar um fone, porque talvez o fone te ajude a perceber melhor, com menos influência aí da sua sala, se de repente você não tem uma sala tão bem tratada, tá? Eu vou até colocar meu fone aqui também para me ajudar nos julgamentos. Como eu estou fazendo uma coisa aqui mais didática, eu vou trabalhar sempre com o compressor comprimindo um pouco mais, tá? Comprimindo mais agressivamente, para que a atuação dele fique mais evidente, para você conseguir perceber. Mas como eu falei, eu divido a coisa em dois universos, né?
compressão corretiva e compressão estética. A compressão corretiva ela é mais sutil, a compressão estética ela é mais agressiva, como eu vou mostrar aqui. Ou seja, não é sempre que eu uso o compressor com essa agressividade aqui. Isso aqui é só um experimento didático para que fique mais fácil de você perceber as coisas, tá? Eu tô solando aqui agora a track do compressor lento, tá bom? Vou até fechar o outro para não confundir por enquanto, porque ele vai estar atuando, o gráfico vai mostrar o gráfico atuando e eu não quero que você se disperse. Então se concentre aqui nesse compressor que é essa track aqui. Então, como eu falei, esse sinal ele está entrando aqui no compressor e o compressor vai estar comprimindo essa amostra. Se eu desligo o compressor, ou se eu ligo o preview aqui do que está entrando, eu ouço só o som da amostra. Então vamos lá. Ó, o que eu estou ouvindo agora, com o preview está ligado. O que vai tocar agora é o som que está entrando e não o resultado da compressão. Tirar um pouquinho o microfone aqui, porque essa realimentaçãozinha tá chegando um pouquinho para vocês. Eu vou fazer o seguinte, eu vou baixar aqui um pouquinho o volume da minha monitoração para ter menos influência de realimentação aqui. Aí eu tô com fone, tá? Então vamos lá. O que a gente está ouvindo agora é o som da amostra original, sem nada. Se eu tiro o preview, o que eu passo a ouvir é o som comprimido. Tá? Então, som comprimido, som sem compressão. O que eu tive que fazer aqui? Eu fiz uma compensação de volume. Por quê? Toda compressão, ela tira volume, né? Então, o resultado que eu ouço é sempre um resultado com menos volume. Então, ó, esse aqui seria o resultado sem compensação de ganho. Né? O som original, ele soa bem mais alto do que o som comprimido. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque o nosso cérebro ele se engana muito, ele tende a achar que os sons mais altos são melhores do que os sons mais baixos. Para você fazer uma comparação justa, é preciso que você iguale auditivamente esses dois resultados, que seria o não comprimido e o comprimido, tá? Não pode ser uma medição de igualar pico por pico, depois eu vou falar disso. Tem que ser mesmo um ajuste, você tem que igualar auditivamente, tá? Tem que soar para você mais ou menos no mesmo volume. Foi o que eu fiz aqui. Então, estou trabalhando com ratio de 4, ok? Coloquei um ataque de 20 milissegundos, que é um ataque lento. Não precisa se preocupar em decorar isso agora, é um ataque lento. E um release que ele é moderado, ele está um pouquinho acima do que seria um release rápido, mas ainda não é um release lento pra caramba, tá? Então, agora eu quero começar a mostrar para você aqui a influência que faz cada um desses parâmetros, ataque e release. Vou começar mostrando aqui o ataque, tá? Esse ataque aqui, como eu falei, é um ataque lento. Por ser lento, também como eu disse, ele deixa passar o pico. Quanto mais pico eu deixar passar, até um certo limite, é claro, mais forte vai ser o punch que eu tiro desse som. Então agora eu vou mostrar para vocês também um outro compressor para a gente tentar perceber essa diferença entre um ataque rápido e um ataque lento, tá? Então o primeiro compressor está com um ataque lento e o segundo compressor ele está com um ataque rápido.
Com um ataque rápido, o compressor ele é ágil o suficiente para poder pegar grande parte desse pico. O que passa é uma coisa muito, muito pequenininha, muito sutil. Então, como o momento inicial do transiente ele passa pouco, o impacto é menor, tá? Mas é importante vocês perceberem o seguinte, que toda compressão ela traz um certo nível, extrai um certo nível de punch. Mesmo um compressor com ataque um pouco mais lento, tendo um punch maior do que o ataque mais rápido, né, ambos são mais fortes, soam mais fortes do que o som natural. Então vamos perceber isso primeiro. Vamos ouvir aqui primeiro. Vamos ouvir de novo aqui o som natural, sem compressão, né? Então, som sem compressão. O som comprimido. Ele soa mais forte. Concordam? Como se tivesse o baterista estivesse tocando com mais força. Mais fraco. Mais forte. Agora eu vou ligar aqui o outro. E vocês vão perceber que esse efeito de punch, ele continua existindo. Mais fraco. Mais fraco. E mais forte. Tá? Mas eu julgo que o ataque mais lento, ele soa com mais pressão do que o ataque mais rápido, porque a quantidade de transiente inicial que está passando é menor. Vou solar os dois aqui. Essa é a compressão lenta. Ok? Reparem que a lenta, apesar de ter punch, ela soa com menos impacto do que a rápida. Do que a lenta, perdão. A rápida tem menos força do que a lenta. Elas estão mais ou menos com a mesma quantidade de compressão, estão mais ou menos com a mesma compensação, mais ou menos com o mesmo volume, mas a rápida soa, a lenta soa mais forte do que a rápida. Tá joia? Então isso foi a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? Apesar de não estar uma comparação assim, extremamente igual, mas dá para perceber que o som do ataque um pouco mais lento, ele é um punch mais concentrado, um punch mais forte, tá? Enquanto que o punch do ataque rápido, ele é um punch um pouco mais leve, tá? Vamos ver aqui agora a diferença do release, tá? O release ele é bastante interessante também. E aí eu vou pular aqui para outra amostra, que é um bumbo, tá? Então tem um bumbo aqui. Opa. Deixa eu aumentar o volume aqui e ligar o preview para vocês ouvirem só o som que está entrando, tá? Então esse aqui é o som do bumbo. Sem nenhuma compressão. Vou ligar a compressão agora. Eu estou deixando um tempo maior para ajudar o ouvido a acostumar, tá? De novo, eu vou desligar agora e vou voltar a ouvir o som original. Som comprimido. Então eu acho que dá para perceber. De novo, né, eu tentei fazer igualar aqui auditivamente, pode não estar perfeito, mas está próximo.
E o que dá para perceber é que, mais uma vez, com essa compressão, eu estou extraindo punch, né? Tá suando mais duro, tá suando mais firme, tá suando com mais força. Ele era mais frouxinho, mais macio, mais soft, e ele fica mais firme, fica com mais punch. Certo? Tanto a compressão lenta quanto a compressão rápida agora, ambas extraem um certo grau de punch da peça, como a gente viu na caixa também.